Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan, e eu estou aqui para fazer uma série de lives, aonde a primeira parte vai ser hoje, como você pode ver aí no vídeo, na descrição. Você vai estar vendo que é um questionamento, uma reflexão. Por que tantos jovens largam o cristianismo? Por que a gente vê tanto jovem, adolescente, que às vezes vem bem na caminhada cristã e daqui a pouco eles saem, daqui a pouco eles largam, daqui a pouco eles esfriam e até mesmo não querem mais saber de viver o cristianismo? Então, a partir de hoje eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre isso, sobre algumas razões. Cada dia eu vou focar num grupo de razões. E no vídeo de hoje eu quero falar de razões psicológicas que podem levar, no caso, muitos cristãos a largarem a fé, a largarem o cristianismo. Alguns deles não chegam a deixar de crer, mas chegam a deixar de praticar, de conviver numa comunidade de fé cristã. Então, o que eu quero falar hoje é sobre a questão psicológica. Nós precisamos entender, como igreja, que todo ser humano tem suas questões psicológicas. E quando nós falamos disso, o que acontece é que o jovem não é diferente. Muitos deles chegam ali na igreja local e começam a conhecer o Evangelho, ou já vêm sendo trazidos desde pequeno pelas suas famílias, mas é na adolescência que eles começam a ter um poder de decisão espiritual. E muitas das vezes eles chegam nessa fase da adolescência com questões psicológicas que já vêm desde a sua infância ou pré-adolescência, às vezes até mesmo surgindo na adolescência. Algumas delas são os buracos afetivos por causa da ausência física e com certeza da ausência afetiva de um ou dos dois pais, né? O pai e a mãe. Então ele já chega ali com uma carência, um buraco afetivo, e que isso precisa ser tratado. E muitas das vezes a igreja não trata, não reconhece isso, não sabe discernir a coisa e não vê que diante dela está um jovem que precisa de um apoio agora psicológico, sentimental, e precisa se sentir abraçado, entendido e abraçado. Então, muitas das vezes ele não vê isso na igreja e ele acaba vendo, aqui o pessoal não me entende, aqui o pessoal não me abraça, e aí ele acaba saindo, muitas das vezes, porque o mundo está querendo abraçá-lo, está querendo dizer que ele é importante num grupo, enfim. Então, entre essas questões, outra questão do jovem, principalmente do adolescente, é a necessidade de se sentir aceito, se sentir fazendo parte de um grupo. Então, quando nós chegamos nessa realidade, há um mal em muitas igrejas que são as panelinhas. Então, quando chega as panelinhas, ele quer fazer parte do grupo, ele quer se sentir aceito, se sentir inserido. E aí, quando tem as panelinhas, ele não consegue entrar nesse grupo e ele se sente ali rechaçado. Então ele acaba se distanciando, desanimando de estar nas programações da igreja, e em contrapartida a gente volta no que eu já falei: o mundo está o aceitando, está querendo ele ali. Então, dentro dessa realidade, essas coisas acontecem. Outro grande problema dessa situação do jovem querer fazer parte, ter essa necessidade de fazer parte do grupo, se sentir aceito, enfim, é o seguinte: muitas das vezes a gente vai chegar para o jovem e vai ouvir uma pregação ou um ensinamento, ou até mesmo um conselho numa conversa, e falar para ele, e a gente vai chegar para ele e vai falar o seguinte: olha só, determinadas práticas são erradas porque é pecado, é imoral, etc. Só que perceba algo:
Quando nós falamos isso, nós estamos falando para um jovem que ele está com vários argumentos fortes diante da mente dele até então, de que fazer determinadas coisas seria proveitoso, produtivo para a vida dele. E você simplesmente falar que aquilo ali é errado é complicado, porque você está querendo jogar um contraponto sem diminuir o argumento inicial que está na cabeça dele. Vou exemplificar. Você vai chegar para um jovem de 15 anos, sei lá, e ele tá ali querendo namorar, não consegue namorar, e agora ele olha e vê que no colégio dele tem um rapaz da idade dele que consegue ficar com um monte de menina, ou já tem namorada, etc. Às vezes já tem uma vida sexual ativa. E ele olha, o que esse cara faz? Ele faz isso e aquilo. Então, eu vou fazer também. Ele sai, ele vai pro baile, ele bebe, às vezes ele fuma maconha, e por aí vai N coisas. Então ele começa a falar, pô, ele faz um monte de coisa assim, e as meninas gostam, mas elas não gostam de mim. Então eu preciso fazer o que ele faz. Então na realidade a gente simplesmente falar, olha só, você ir pro baile é errado, você tem que desconstruir na cabeça dele a raiz da coisa. A raiz da coisa é a necessidade que ele vê de ser igual a alguém para ele conseguir o que ele quer. Então na realidade você vai ter que agora trabalhar a mente dele, aconselhando, conversando, deixando ele bem aberto para ele falar das coisas e falando com ele de uma maneira que a gente chama aqui no Rio, falando de boa, falando sem brigar, que ele precisa ver que ele tem pontos fortes, que ele tem coisas boas e que meninas boas para ele se envolver não são meninas que vão ser atraídas por certas coisas, porque quando você faz isso, você está fortalecendo a autoestima dele e você está trazendo a ele uma visão de significar bem o que é essa questão de encontrar uma pessoa legal e não simplesmente encontrar alguém. Ele olhar acima da carência própria. Então você vai chegar nessa realidade, você vai quebrar o argumento de que fazer determinadas coisas seriam proveitosas para ele, quando na realidade ele vai ver que no fundo não são. Então ele começa a deixar de desejar essas coisas, e agora você pode introduzir mais fortemente o assunto das coisas de Deus. O que é certo, o que é errado, o que a palavra diz, o que é viver segundo os preceitos de Deus, o que é viver corretamente com Deus, o que vai ser produtivo para ele como pessoa, como em questão espiritual, sentimental, etc. Então o que acontece é que nós precisamos entender essas questões. E quando a gente vai para o jovem um pouco mais velho, já saindo da adolescência, ele já não tem tanto essas coisas, mas ainda tem. Porém, a gente não pode esquecer que às vezes aquelas questões de buracos afetivos lá de trás ainda estão presentes na vida dele. Ele precisa se sentir inserido, ele precisa se sentir abraçado. Tanto o adolescente como o jovem que já não é mais adolescente, ele precisa se sentir abraçado pela igreja, abraçado pelos demais jovens, abraçado pela liderança. Então ele precisa sentir que ele é bem-vindo. Outra coisa que ele precisa é o seguinte: ele não pode ser visto como incapaz. Muitas das vezes a gente acha que o jovem não tem certas capacidades. Parece que o ser humano só tem capacidade de fazer certas coisas quando ele chega pelo menos aos 30 anos. Dá um boom na cabeça dele, agora ele é capaz. E aí
o que acontece? Você precisa inseri-lo, você precisa treiná-lo, você precisa capacitá-lo, discipulá-lo, e que talvez dali está saindo alguém cheio de gana, cheio de vontade de fazer as coisas para Deus e não está sendo deixado, não está sendo aproveitado. Então você pega um jovem, você treina ele, você discipula, você instrui, você capacita ele, e dali sai um grande obreiro, entendeu? Um cara que vai fazer, e vai fazer de coração, vai fazer com amor, vai fazer com garra ali as coisas de Deus, e para fazer o reino de Deus crescer. E com isso tudo você está ali agora ajudando um jovem nas suas questões psicológicas a não sair do evangelho, mas mergulhar nele, a se firmar. Porque a gente fala muito em ganhar, mas só ganhar não adianta. A gente tem que ganhar, mas tem que fazer essa pessoa se firmar no evangelho. Então, esse aqui é o primeiro vídeo dessa série de por que muitos jovens abandonam, saem, largam o cristianismo. Hoje a primeira parte, a minha ideia é fazer um por semana, e a gente vai fazer uma sériezinha aí de alguns capítulos, algumas partes falando sobre isso. Hoje falamos das questões psicológicas, semana que vem vamos falar de outras questões, tá bom? Então fica na paz, curte o vídeo, compartilha esse vídeo, eu vou jogar ele no meu canal também do YouTube, curte lá, se inscreve no meu canal para você ficar ligado em todo vídeo aí, tá bom? Compartilha esse vídeo e que Deus abençoe você.